nome é Thiago Gil. Eu venho apresentar nosso trabalho, que é sobre os benefícios do transporte ferroviário e seus impactos ambientais. Somos em 6 integrantes, constando Anderson de Lima, Caroline, Ingrid Silva, Marcos, Pablo e eu, Thiago. Bom, eu vou falar um pouquinho da nossa introdução. A primeira ferrovia construída no Brasil foi pela empresa Imperial Companhia de Estradas e Ferros, fundada pela Visconde de Mauá, ligando o porto de Mauá na Baía de Guanabara, a Serra da Estrela, no caminho de Petrópolis. Tinha mais ou menos uma extensão de 14,5 km. Logo depois outras surgiram no Nordeste, Recôncavo Baiano e principalmente em São Paulo. O sistema de transporte ferroviário no Brasil é comprometido por falta de investimentos e obras que começam e nunca acabam. O transporte ferroviário representa apenas 15%, sendo que o rodoviário representa 65% em todo o território nacional. O transporte rodoviário em nosso país é predominante. Sendo um transporte rápido, barato e menos poluente, ele poderia reduzir os gargalos logísticos que o Brasil tem. Uma rede ferroviária ampla interligada beneficiaria todo o processo produtivo e o escoamento das exportações brasileiras. Em nosso país, a falta de continuidade dos projetos ficam para trás por falta de planejamento e abandono dos projetos antigos, por passarem por diversos governos que não dão continuidade no processo. Justificativa. Pouco explorada no Brasil, as ferrovias conseguem agregar em diversos aspectos quando pensamos o transporte de cargas em grande quantidade e em longas distâncias. Esse é um aspecto de extrema importância para um país como o nosso, que apresenta proporções de continente. O transporte ferroviário traz tremendos benefícios, e entre eles baixo custo de manutenção, a durabilidade da infraestrutura, baixo custo de frete, inexistência de pedágios, menores custos ambientais, por conta do uso do diesel como combustível e da existência de trens elétricos, além da probabilidade de roubo de carga e acidentes caindo drasticamente comparados com o transporte rodoviário. Outra vantagem do transporte ferroviário é relacionada ao meio ambiente e ao impacto do modal no quesito ecossistêmico. A locomoção pelas linhas férreas reduz o impacto ambiental por consumir menos recursos e ser menos poluente quando comparado com o transporte por outros modais. Aqui temos um gráfico da matriz de transporte no Brasil, que o rodoviário ocupa 58,3%, ferroviário 25,2%, aquaviário 12% e outros 4,5%, totalizando 39 milhões de toneladas de emissões de CO2. Como seria uma matriz equilibrada? Está do lado direito. Rodoviário 33%, ferroviário 32%, outros 6% e aquaviário 29%, gerando uma emissão de CO2 de 31 milhões de toneladas, reduzindo 8 milhões de toneladas pelos transportes equivalentes, iguais. É possível aumentar em 20% o volume de transporte sem emitir 1 grama a mais de CO2. Oi, gente, eu sou a Ingrid e vou falar um pouquinho sobre os objetivos gerais do nosso trabalho. E o primeiro deles é apontar as vantagens de se aumentar o uso do transporte ferroviário brasileiro para a diminuição da emissão de poluentes na atmosfera, reduzir os custos do transporte ferroviário por ter uma maior eficiência operacional, aumentar o uso do modal na logística com transporte de cargas, pois os trens possuem capacidade maior de carregamento se comparado aos caminhões, proporcionar a diminuição de trânsito nas estradas, como também os acidentes e atropelamentos, e, por último, tornar o transporte ferroviário uma opção primária para as empresas logísticas. Agora eu vou falar um pouco sobre os objetivos específicos. O primeiro é trazer as boas práticas ambientais para o país, com os benefícios do transporte ferroviário, com a diminuição dos impactos ambientais que ele irá nos proporcionar, tirar muitos caminhões das rodovias, como também otimizar o transporte de pessoas, estimular o crescimento do transporte ferroviário no país, com maiores investimentos, projetos governamentais rápidos e eficientes e parcerias entre empresas logísticas privadas com o governo para que novas ferrovias sejam criadas para alavancar
as exportações do país e diminuir os conflitos urbanos para que a cidade possa ter uma vida mais tranquila, tirando aquele estresse do dia a dia para quem dirige e diminuir os acidentes. Sobre a problemática, um dos maiores problemas encontrados no nosso trabalho é a falta de investimento nas ferrovias e as obras que são feitas pela metade, e principalmente em como isso acarreta o nosso meio ambiente, já que o transporte ferroviário é o menos poluente e também o mais econômico, o que não gera muitos gastos. Algumas soluções para esses problemas é finalizar obras incompletas, procurar por organizações de prevenção ao meio ambiente para incentivar o uso das ferrovias e também ao governo para finalizar e realizar as obras. Caso tudo se realize, é possível melhorar a economia do país com a redução de custos, diminuir a quantidade de caminhões nas rodovias, que consequentemente acabaria com os congestionamentos. E agora os procedimentos metodológicos que nós utilizamos. Para o trabalho, buscamos informações em artigos, teses, dissertações, além de textos disponíveis na internet, como também meio eletrônico de banco de dados oficiais, entre eles a Agência Nacional de Transporte Terrestre, ANTT, a ANTF, Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Confederação Nacional de Transportes, CNT, entre outros. Oi, gente, meu nome é Caroline e eu vou dar continuidade na apresentação do nosso trabalho. Agora eu vou falar um pouco sobre a fundamentação teórica. Bom, as construções ferroviárias brasileiras, elas se iniciaram no século XIX, quando o país ainda era uma nação imperial e escravista. Só que a história das ferrovias, elas só se iniciaram com a construção da primeira via férrea, que é a Estrada de Ferro de Mauá. Ela foi inaugurada em 1854 pelo imperador Dom Pedro II. Apesar da inauguração ser feita por ele, a idealização do projeto e a efetivação da obra foram realizadas por Irineu Evangelista de Souza, futuro Barão de Mauá. A partir da criação dessa primeira linha ferroviária, a história das ferrovias no Brasil começou a conquistar novas áreas. Novos investimentos foram feitos nesse setor, já que os governos perceberam que essa era uma tendência de desenvolvimento no mundo todo e, portanto, seria necessário que o Brasil também se adequasse. Depois que foram implementadas as primeiras linhas ferroviárias no Brasil, a história das ferrovias no Brasil começou a acompanhar os processos que ocorriam nos governos brasileiros. Com essas mudanças ocorridas na forma do governo e também nos meios de produção, os principais produtos de importação se modificaram. No início do século XX, o café era o principal produto econômico brasileiro e rendia muitos frutos ao país. Por isso, esse é outro período em que as histórias das ferrovias no Brasil ganham um novo contorno. Após esse período, o mundo passou por conflitos internacionais, onde aconteceu as duas grandes guerras mundiais. Isso afetou fortemente os investimentos no país, e no Brasil não foi diferente. O país alcançou um grande número de expansão de quilometragem até meados dos anos de 1919, onde a malha ferroviária tinha 28.128 km de extensão. A partir dos anos de 1930, marcada pelo mandato de Getúlio Vargas, a história das ferrovias no Brasil começou um longo período de estagnação. O então presidente ele passou a priorizar fortemente os investimentos nas linhas rodoviárias brasileiras, fazendo com que elas se tornassem o principal setor de transporte de cargas. Dessa forma, as linhas ferroviárias ficaram um grande período sem investimentos. Esse panorama foi modificado nos anos 60, durante o governo Juscelino. As ferrovias tiveram auge em quilometragem durante esse breve período. Logo após o governo de Juscelino, veio os governos militares, e a expansão voltou a cair, inclusive a declinar. Até o fim do período do governo militar, o cenário não se modificou, e muitas ferrovias acabaram sendo abandonadas e sucateadas, enquanto o setor rodoviário era ampliado e se tornava bastante superior ao ferroviário. Nessa parte do trabalho, temos um gráfico sobre a distribuição modal do Brasil. Aqui podemos ver que o Brasil depende muito do transporte rodoviário. Isso faz com que a logística seja muito cara e traz bastante deficiência aos outros transportes, fazendo com que eles não tenham muito investimento e fique preso somente em um modal, que por si também é muito caro de se manter. Aqui temos uma comparação com a matriz de transportes de outros países. A gente pode perceber o quão desequilibrada é a utilização dos diferentes modais para os transportes no Brasil.
A gente pode considerar o modal ferroviário, por exemplo, que na Austrália movimenta 55%, no Canadá 34% e nos Estados Unidos 27%. Temos também o modal aquaviário, que é amplamente utilizado na China com 48% e no Japão com 44%, e na União Europeia também com 36%. Dutos são bastante utilizados no Canadá, com 40%, nos Estados Unidos com 22%. E o único modal em que o Brasil se destaca é de fato o modal rodoviário, em que o Brasil atinge índices muito superiores a países como Japão, União Europeia, Estados Unidos e China. Olá, eu me chamo Marcos. Eu vou falar um pouco sobre a fundamentação teórica. Nosso país possui hoje 30 mil quilômetros de ferrovias para tráfego, o que dá uma densidade ferroviária de 3,1 metros por quilômetro quadrado, e é pequena comparada a outros países como Estados Unidos, que possui 150 metros por quilômetro quadrado, e a Argentina com 15 metros por quilômetro quadrado, que apenas 2.450 quilômetros são eletrificados. As ferrovias apresentam-se mal distribuídas e mal situadas, estando 52% na região sudeste. Na malha sul privatizada pela América Latina Logística Binacional, temos um excelente desempenho das ferrovias, com 15.628 quilômetros de extensão e um volume de carga de 20,7 milhões de toneladas. Os produtos mais transportados são grãos, produtos siderúrgicos, containers, água, vinho, pedra e cimento. Fazer uma breve comparação sobre as vantagens e desvantagens do transporte ferroviário e rodoviário. No rodoviário, as vantagens são em relação à acessibilidade, pois consegue alcançar quase todos os locais do território brasileiro, facilidade para organizar o transporte e contratar terceirizados. Desvantagens: baixa capacidade de carga, alcance de pouca distância em comparado ao tempo gasto com o transporte. Já no ferroviário, possui a vantagem de baixo custo devido a baixo índice de taxas e combustível mais em conta, e a alta capacidade de carga. E as desvantagens é inflexível, pois apresenta as rotas fixas, pode precisar de outros modais, como auxílio para a entrega dos produtos ao destino final. O setor privado fez um investimento muito grande no modal ferroviário, pelo aumento da produção de minérios, combustíveis, produtos siderúrgicos e granéis no setor agrícola, junto com o aumento das ofertas de produtos. O aumento do investimento privado vem aumentando no período comparado em 2002 a 2013, sendo anualmente um investimento de 3,86 milhões de reais, e isso em 12 anos totalizam 46,38 bilhões de reais. Olá, meu nome é Anderson. Venho apresentar as cases de sucesso. A Rumo é a maior operadora de ferrovias de logística com instalações e armazenagem no transporte ferroviário do Brasil. Ela possui 12 mil quilômetros de linha férrea, 1.000 locomotivas e 25 mil vagões. A implantação do novo sistema de console de despacho TXO-IP da Remotatec foi feita um investimento para modernizar seu sistema de gestão de rádio, comunicação e despacho. Foi inovado para sites de repetições e servidor de dados através de rede TCP/IP. Desafio: o antigo sistema incluía uma rede de rádio totalmente analógica, com interfaces antigas e obsoletas, que dificultavam a manutenção e comunicação. Solução: a mudança para IP garantiu o controle, o gerenciamento e integração da ferrovia para evitar acidentes. Perda na operação: o projeto das malhas são parecidas, sendo a primeira fase usando Gateway para conectar as estações nos servidores controladores no CCO. A segunda fase é feita uma conexão de repetidores via IP direto ao servidor controladores. Outro ponto fundamental da solução foi a integração do sistema de alarme de descarrilhamento ferroviário. Benefício: houve um aumento significativo na segurança das operações e os controladores de tráfego.
despachantes, mecânicos e equipes agora podem contar com a segurança que suas comunicações serão devidamente recebidas, processadas e armazenadas por meio de um dispositivo que integra, controla, agiliza as operações. Segunda case de sucesso: ganho de agilidade com assinatura digital. Problemática: agilizar formalização e gestão de contratos e simplificar processos. Ganho de agilidade: a solução foi investir na SAS, Software com Serviço, através do portal QualiSync, que foi implantado em 2015. Houve uma pequena demora para adaptação, mas no final de 2016, 90% dos contratos eram assinados digitalmente. Os ganhos de agilidade foram significativos e o ciclo de formalização passou para 8 dias, ou seja, 73% da redução do tempo. Redução de custo: com a assinatura digital, passou a não ser necessário os gastos com papéis e nem com empresas terceirizadas para a armazenagem dos documentos. Os fornecedores também tiveram redução de custo, pois deixaram de imprimir, reconhecer firma e enviar contratos a Rumo. Olá, meu nome é Pablo. Falarei sobre considerações finais. No nosso tema de transporte logístico ferroviário, conseguimos abordar pontos positivos e negativos sobre esse meio de locomoção de transporte. A era ferroviária, dada início desde 1870 a 1920, teve um crescimento imenso de 6.000 quilômetros por década. O crescimento de ferrovias no país foi um crescimento enorme. Em tão pouco tempo, em 50 anos, foi um crescimento muito grande. E com tudo isso, assim como todos os outros meios de transporte, houve evoluções, como transporte diesel, vapor, de diesel hidráulico, elétrico. Todos essas novas locomotivas veio sendo evoluída com o passar do tempo. Um dos pontos fortes do transporte ferroviário é o baixo risco de acidente nas ferrovias, tendo o risco de acidente muito baixo entre o ano de 1996 a 2019. Teve uma grande queda de acidentes, de 85% em todas as ferrovias nacionais. Um ponto triste por conta das ferrovias mal utilizadas no país, com pouco investimento, pouca preocupação do Estado em utilizá-las, é grande, é imenso, porque o transporte ferroviário é um dos mais que beneficia o meio ambiente, que não polui o meio ambiente, que tem sim como garantir a preservação do meio ambiente. E então é um desperdício de ferrovias do nosso país que vem se desgastando com o passar do tempo, com mau uso, por falta de cuidados. Por fim, nossas referências bibliográficas, endereços e fontes onde colhemos todas as informações apresentadas no nosso TCC, desde o início, meio e fim de todos.